Olá, sejam muito bem-vindos. Esta é a segunda edição do Música e Papo Sério, uma produção do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região. O papo de hoje é sobre o risco de apagão no Brasil. O presidente do S-Metal, Leandro Soares, conversou com dois especialistas no assunto sobre a crise hídrica e energética que assola o país e coloca em risco a economia, o nosso dia a dia e o nosso bolso. Mas antes, a gente começa com música. Quem comanda o show desta noite é sempre maravilhosa Vivi Moreno. Bora conferir? Aqui estou achando que tudo vai bem. E aí lembrei que nesse mesmo canto chorei também. Sorri e pensei, tudo mesmo passa. Ontem passou, esse segundo foi amanhã também. Sigo na presença, atentado na firmeza do ser, do ser, do ser. Servir a mim, servir a ti, servir a mim, servir a ti. Cheguei a pensar que ao mundo podia salvar, salvar com palavras, atos e gritos. Mas só me rasguei, 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 rasguei com esses espinhos. Peguei a rosa, senti teu perfume, perfumei. Silêncio é o caminho, sentir bem quietinho que o amor chega de mansinho e se expande. É só ser, 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 servir a mim, servir a ti. É só ser, 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 ser. Aqui estou achando que tudo vai bem. E aí lembrei que nesse mesmo canto chorei também. Sorri e pensei, tudo mesmo passa. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que me escutam. Para quem não me conhece, meu nome é Vivi Moreno. Vivi, que a partir de agora nós somos amigos, e eu vou contar um pouco do que eu gosto e dividir com vocês, trazendo um pouco mais de leveza para esse momento. Espero que vocês gostem. Comecei com uma autoral e agora sigo com Marcelo Genesi, se comunicando um pouco com a minha música, porque amanhã, ou talvez hoje, não sei, haverá um dia que você não haverá de ser feliz, mas não tem problema não, que a felicidade chega. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz.
tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Oh, se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Ei, ei. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar. Na chuva, quando a chuva vir, melhor viver também, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vir, dançar na chuva quando a chuva, dançar na chuva quando a chuva. Ai, tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Oh, nessas horas, fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar. Na chuva, quando a chuva vir, melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vir, dançar na chuva quando a chuva, dançar na chuva quando a chuva vir. Dançar na chuva, dançar na chuva quando a chuva vir. Sempre bom começar a noite com música boa, né? E agora a gente confere esse debate super importante sobre o risco do Brasil sofrer novamente com apagões. Quem traz esse bate-papo sério é o presidente do S-Metal, Leandro Soares. Bora conferir? O assunto de hoje, né, é bastante interessante, sério, né, e envolve o nosso dia a dia. Principalmente afeta o nosso bolso e a economia do nosso país. Nós estamos falando aqui sobre a questão da possibilidade da crise energética novamente, sobre energia. Não se move nada no mundo sem energia, né? E novamente nós estamos aí vivenciando novamente a possibilidade de uma crise energética no nosso país. Inclusive crise essa que nós tivemos há aproximadamente 20 anos atrás, né? Época de Fernando Henrique Cardoso, que não se tinha muito as preocupações referentes ao meio ambiente, né? O Brasil avançou muito referente a essa questão, mas ao longo dos últimos anos também a gente vem sofrendo bastante aí com o interesse, principalmente da bancada ruralista, essa questão de desmatamento que tem tudo a ver, querendo ou não, de uma forma direta ou indireta, com o tema do dia de hoje, né?
E para nós debatermos a questão aqui dessa crise energética, dessa provável crise energética novamente, nessa falta de energia no nosso país, então, estamos aqui com o nosso companheiro, Arthur Henrique, sociólogo, atualmente diretor da Fundação Perseu Abramo, a qual eu tive o prazer, o privilégio gigantesco de ter como meu presidente na CUT Nacional. E também tenho aqui o companheiro André, militante aqui, professor da UFSCar, graduado em Ciências Biologias, mestrado e doutorado em Ciências e Engenharia Ambiental, e foi diretor e presidente da Fundação Agência da Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê. Ou seja, eu estou com dois monstros aqui relacionados ao tema. E, né, bom dia, André, bom dia, Arthur. Prazer gigantesco tê-los aqui com a gente, tá ok? E para iniciar, eu gostaria aqui de fazer uma pergunta aqui já para o companheiro Arthur Henrique. Desde maio, quando o governo divulgou o alerta de emergência hídrica, quais seriam as medidas necessárias a serem tomadas naquele momento, né? E me parece que houve uma tranquilidade inicial referente ao assunto, e agora parece que está todo mundo desesperado para poder resolver o problema. Arthur, diga para nós aí, é isso mesmo? Olha, primeiramente, bom dia, viu, Arthur? Desculpa, primeiramente, bom dia. Primeiro, bom dia. Quero também dizer da satisfação de estar revendo aqui o companheiro Leandro. Tivemos uma excelente parceria na época em que eu fui presidente da CUT, 2006 a 2009, 2009 a 2012, e o prazer é todo meu de estar aqui te revendo com saúde, ainda não pessoalmente, mas em breve tenho certeza que estaremos juntos pessoalmente. E também cumprimentar o professor André Cordeiro, é um prazer poder dividir aqui uma mesa de debate com o professor André. É isso mesmo, eu tenho dito, Leandro, que o que nós estamos assistindo é uma crise de energia. Por que eu chamo de uma crise de energia? Que, evidentemente, é ocasionada pela questão da crise hídrica. Porque já há 48 meses, se você olhar os relatórios do próprio governo, há 48 meses eles já previam, e já estava escrito nos relatórios, a previsão de que haveria uma redução bastante significativa das chuvas e, portanto, era previsível que você tivesse que tomar medidas há 4 anos atrás, olhando para um planejamento de médio e longo prazo, coisa que não foi feita. Então, o que nós temos hoje é uma situação em que, se aquela tranquilidade inicial se transforma agora numa busca de solução correndo às pressas, é também uma questão política quando você coloca a culpa em São Pedro, porque São Pedro resolve todos os nossos problemas. A culpa não é minha, não é de operacionalização do sistema, não é de operação do sistema elétrico, não é falta de planejamento de médio e longo prazo, mas é o problema de São Pedro. Como eu não consigo cobrar São Pedro, então, mais uma vez, está demonstrado que nós estamos vivenciando uma situação de irresponsabilidade do governo nessa questão, para além de um olhar para a crise hídrica que já era, na minha opinião, repito, os próprios relatórios do governo apontavam para isso. Perfeito, Arthur. Ou seja, nós estamos falando de total negligência de um governo que não tem preocupação alguma, que não tem responsabilidade nenhuma quanto à questão, não somente da energia, né, mas como novamente reforço, sobre a questão de ter, inclusive, defendendo interesses aí de bancadas, principalmente a questão da bancada ruralista, que você não tem compromisso algum com o meio ambiente, tratar um tema tão importante, né, como esse, que impacta diretamente na vida dos trabalhadores, na vida, inclusive, da economia, né, Arthur? Perfeito, perfeito. Na economia é o que mais vai sentir, com certeza vamos falar sobre isso ao longo desse programa de hoje, porque ela influencia tanto do ponto de vista da compra, do que você vai comprar num supermercado, no mercado, porque
encarece o frango, encarece a carne, para além das coisas que já estavam acontecendo, ela vem a agravar essa situação. E como você bem disse no começo do programa, o que move é fundamental ter a energia para mover a produção. E o que nós vamos assistir é uma situação bastante difícil, principalmente em 2022, nessa questão da produção e as consequências dessa crise de energia e crise hídrica. Perfeito. Obrigado, Arthur. O professor André, você que foi, inclusive, diretor, né, da fundação da agência de bacias aqui, ou seja, entende muito dessa questão hídrica e muito dessa questão ambiental, né? Eu vou até pular aqui a pergunta, porque eu acredito que vem diretamente aí da atualidade esse debate que o Arthur acabou de colocar sobre o impacto, né? A questão da estiagem é um agravante preponderante, né? Óbvio que isso contribui também com essa questão hídrica. E para esse momento, mas a natureza também não responde o desequilíbrio climático, né, ocasionado. No nosso caso, pelo aumento do desmatamento, que implica no aquecimento global, óbvio, né? Como o Brasil, tão rico em recursos hídricos, poderia agir politicamente para não ter ou passar por esses momentos de emergências? Bom, obrigado, Leandro, pelo convite para estar aqui hoje, né? Na verdade, eu acho que é importante o Arthur falou também já isso, a gente notar que o clima é um processo cíclico, né? Todo mundo sabe que tem períodos de chuva todo ano, tem períodos de seca todo ano. O que acontece e o que as mudanças climáticas fazem, às vezes, é intensificar esses períodos de chuva ou intensificar os períodos de seca, mas não muda que vai chover sempre no começo do ano e vai ficar seco no meio do ano, aqui na nossa região. Então, é muito complicado você falar que é pego de surpresa numa questão que envolve o clima, que é cíclico e conhecido já pela ciência. Na verdade, é sempre um problema de gestão, né? Todo mundo que acompanha dados climáticos sabia da possibilidade de um período mais intenso de seca nesse ano ou nos próximos anos. A gente teve uma grande seca 2014, 2015, e a tendência é que isso se repita a cada 7, 8 anos. Então, não dá para alegar surpresa. O problema é gestão mesmo. Esse governo, como tem mostrado, inclusive, na Covid, ele é extremamente incompetente em manter a qualidade de vida da população. Ele é competente em outras coisas, né? E, nesse caso, não está fora. Um dos nossos problemas, você falou que o Brasil é muito rico em recursos hídricos. É mesmo, é um dos países com maior quantidade de água de superfície disponível, porém, a maior parte dessa água está concentrada na região norte, enquanto que a maior parte da população está aqui na região sudeste. Então, nós temos uma situação na região sudeste de déficit hídrico, porque você tem um conjunto grande da população consumindo água na mesma região, né? Então, toda vez que você tem algum problema de seca, logicamente, essa região onde você concentra boa parte da população brasileira, boa parte da economia brasileira, né? Mais da metade do PIB do Brasil está concentrado na região da Bacia do Paraná, que pega a região sudeste. Então, toda vez que você tem um período de seca ou de estiagem mais prolongada, como não há gestão de longo prazo, a tendência é impactar tanto a economia como a vida das pessoas. E é importante que se fala muito da crise energética, mas a crise energética traz uma outra crise, que é a crise de abastecimento público. Da mesma forma que falta água para gerar energia, falta água também para abastecimento público. Essas duas crises, elas funcionam junto porque nossa base energética no Brasil é hidrelétrica. Então, a gente tanto gera energia quanto usa água para abastecimento da mesma fonte. E eles são processos meio antagônicos, porque
Para abastecimento público, você enfrentar a estiagem, você tem que conservar a água nos reservatórios. E para gerar energia, ao contrário, você tem que deixar a água correr. Então, se você gerir demais para um lado, você acaba afetando demais para o outro lado. E o que a gente tem visto das medidas do governo, que ela tem anunciado, são medidas para tentar resolver de qualquer forma essa questão da crise energética, porque isso afeta a economia diretamente, e isso, lógico, pode afetar uma reeleição ano que vem, e não se está levando em consideração os outros usos que tem esses reservatórios, como o abastecimento público, por exemplo. Então, se você cair para um gerenciamento que vai tentar a todo custo manter a geração de energia, pode ser que você, na outra perna, reduza a disponibilidade de água do abastecimento público, que é um problema. Isso não dá para fazer de forma atabalhoada e do dia para a noite. É um processo de gestão que tem que ser mais longo. Esse governo não fez nada nos últimos 2 anos para isso. Ao contrário, né? Desmontou as estruturas existentes e desmontou uma coisa que é muito caro dentro do sistema de recursos hídricos, que é a participação popular. Está criando entraves cada vez mais constantes para que as pessoas, as universidades, a sociedade civil, participem desse processo de gestão. Professor, ou seja, você está me dizendo aqui que nós podemos correr o risco de ou bebe água ou fica sem energia? Na verdade, o nosso risco é ficar sem os dois. Assim, a gente dá risada, viu, Arthur? A gente dá risada aqui e não é porque a gente acha engraçado, não é que a gente raiva mesmo, né? Acho que demonstra a total irresponsabilidade, a falta de compromisso mesmo. Aliás, a falta de planejamento. Se a gente for analisar, é um governo que não tem nada de planejamento referente a assunto algum. Era o discurso de eu só terei técnicos, eu só terei pessoas qualificadas nas pastas dos principais locais de decisões, né? E a gente vê que parece que não. É mais do mesmo e para pior ainda, infelizmente, né? Agora, depois dessas duas respostas, podemos se dizer que isso é o que ocasiona essas questões de bandeiras no nosso país? Bandeira verde, bandeira amarela, hoje agora é a bandeira vermelha, né, que a gente sempre tanto fala. O que significa na prática esse sinal vermelho, né? Dessas discussões que nós estamos debatendo aqui, porque isso impacta diretamente na bandeira, nos custos para a população, inclusive, né? Essa falta hídrica e você abaixa a bandeira para verde, quando o sinal está muito bem, depois você aumenta a bandeira para você segurar o uso de energia. Na prática é para conter também essas questões, certo? Mas, diante disso, esse sinal vermelho que vocês estão mencionando aqui, o que é realmente isso na prática? Quais as principais hidrelétricas que podem ter produção comprometidas aqui no nosso país nesse semestre e quais são os seus alcances? Companheiro Arthur, companheiro André, eu vou poder fazer assim, para a gente não ficar direcionando, que os dois têm entendimento muito claro do tema, acho que nós podemos aí fazer um ping-pong entre os dois aí, o Arthur responde, o André também pode complementar, então, para a gente ficar bem à vontade mesmo sobre o tema, que é um tema extremamente importante para esse momento, ok? Tranquilo. Não, eu acho, Leandro, que o professor André colocou muito bem na resposta anterior essa preocupação para quem está nos ouvindo entender bem. O sistema de cores nos valores da conta de energia tem a ver, evidentemente, com uma cor verde, quando você tem reservatórios em condições de fornecer energia hidrelétrica, com esse problema levantado corretamente pelo professor André, da questão do múltiplo uso das águas no Brasil, mas ela também tem a ver quando você vai passando para amarela ou mesmo para vermelha, nível 1, significa para a população que ela vai pagar
um valor a mais na sua conta de energia a cada 100 kWh. Essa é uma medida que a maioria da população não conhece do ponto de vista mas sabe exatamente aonde dói. O bolo é exato quando vê a diferença da conta deste mês para a do mês anterior. E por que que neste caso você tem um processo no Brasil, depois do processo de privatização ocorrido há 20 anos atrás, das empresas de transmissão, de geração e de distribuição de energia elétrica, mas você tem hoje uma situação em que, como eu tenho falta de água nos reservatórios para gerar energia, principalmente nas bacias do Sudeste, o professor já falou, bacia do Paraná. Mas não é só na bacia do Paraná, porque tem consequências quando você olha, por exemplo, para a hidrovia Tietê-Paraná, você pode ter uma situação de fechamento da hidrovia Tietê-Paraná por não condição de navegabilidade daqueles. Ou seja, você tem menos água, vai puxando água da onde você tem rios próximos, o professor entende muito mais do que eu em relação a isso, mas você tem uma possibilidade de uma situação que é o fechamento, por exemplo, via Tietê-Paraná. E voltando para a conta de energia, como eu não tenho energia disponível hidrelétrica, eu vou atrás de uma energia alternativa que dê conta, neste período, de poder suprir essa falta de energia. Como é que eu faço isso? Através das térmicas. E aí, o meio ambiente paga o pato, os trabalhadores pagam o pato, a sociedade uma conta muito mais alta, porque o custo de geração de energia de uma termoelétrica é muito maior, além de ser extremamente prejudicial ao meio ambiente, tá certo? Principalmente as termoelétricas a carvão, nós temos no sul as usinas. Então, tem uma situação, Leandro, que uma população pagando preço maior da sua tarifa de elétrica por conta dessa irresponsabilidade, dessa forma irresponsável de operar o setor elétrico. O que o professor disse aqui é muito, muito claro. Eu tenho uma escolha para fazer. Qual é a escolha? Ou eu deixo os reservatórios cheios de água, claro que chega um momento que você tem que deixar a água escorrer, mas se você tem um reservatório daquele tamanho, é justamente para usar como reserva, como se fosse uma poupança de água para você usar em determinados momentos onde você pode usar. Quando você não faz isso, acontece o que nós estamos assistindo. E a população vai pagar duas vezes, Leandro. Duas vezes. A primeira é através da conta de energia mais cara. A segunda é quando ele for no supermercado. Porque, por exemplo, um dos setores que mais gasta água ou que mais precisa de água para produzir é o do setor do agronegócio. Nós estamos falando aqui de soja, de milho, nós estamos falando de alimentos que servem como alimentos para outros. Então, gado e frango se utilizam de milho, de soja, e isso faz com que aumente o preço desses produtos no supermercado, para além da situação que nós estamos vivenciando com o dólar desse tamanho. Toda a carne está sendo exportaria das nossas produções estão sendo exportadas, e obra que dá conta de atender o mercado, o valor, evidentemente, se eleva a isso que estamos assistindo, de uma inflação aumentando, dos preços aumentando. Então, a população, infelizmente, por incompetência do governo, está pagando e vai pagar duplamente o preço na conta de energia e na compra dos alimentos no supermercado. É isso. Perfeito. Ou seja, aqui... Só para complementar, vamos lá, André. Vamos lá. A fala do Arthur, essa questão da bandeira vermelha, ela tem a ver diretamente com o uso dessas termoelétricas.
Sim. Isso foi um processo que começou na época, depois do apagão lá da época do Fernando Henrique, que foi justamente para tentar evitar futuros apagões. Então, o Brasil investiu numa série de termoelétricas no Brasil inteiro. Termoelétrica nada mais é do que um motor que funciona geralmente a combustível fóssil, pode ser carvão, pode ser óleo diesel, pode ser gás natural. É tipo uma turbina de um gerador desses que a gente tem para quando cai energia. Lógico que um pouco mais aperfeiçoado para gerar energia. Então, toda vez que você reduz a quantidade de água nos reservatórios, a tendência é você ir recorrer à energia dessas termoelétricas, que são mais caras, até porque usam combustível fóssil. Então, com o aumento dos combustíveis que a gente teve nos últimos anos, a gasolina já está quase R$6, R$7 o litro, óleo diesel também aumentou. Então, a hora que você liga as termoelétricas para compensar essa falta de água nos reservatórios, o custo de energia aumenta e ele é transferido diretamente para a população. Então, por isso que ele passa a ter bandeira vermelha. Você vai reparar de um mês para outro porque teve que recorrer às termoelétricas. E eu quero aproveitar só essa descrição do sistema para fazer uma fala de recuperação de uma fala da presidente Dilma, que muita gente bateu, que ela falou a questão de reservar vento. Estocar vento, né, professor? Estocar vento. Na verdade, o que ela estava falando é que o nosso sistema energético, no mundo, é um dos poucos que consegue estocar energia, porque a gente estoca água. Então, como a produção eólica com vento ela não é constante o ano todo, ela ocorre mais predominantemente em algumas épocas do ano, naquelas épocas em que você está usando energia eólica, você economizaria energia conservando água nos reservatórios. Então, o Brasil tinha, ou tem, na verdade, a capacidade de estocar energia, e daí ela usou aquela metáfora de estocar vento, que um monte de gente tirou sarro, mas tirou sarro porque não sabe como funciona o sistema. Ela estava corretíssima na fala dela. A gente tem essa capacidade. Os países europeus estão procurando formas de estocar energia eólica, que é o estocamento, né? Porque eles também têm o mesmo problema. A energia eólica ela não é constante o ano todo. Ela é predominante em algumas épocas do ano, em função do regime de ventos. Então, tem anos onde você vai ter um excesso de produção de energia e outros períodos do ano que você vai ter pouca energia sendo gerida. Então, como é que você mantém a oferta de energia constante? Você tem que guardar de alguma maneira. O Brasil consegue guardar, ou conseguiria guardar, através da água dos reservatórios. Então, no momento que você teria com excesso de vento, você geraria energia eólica e geraria menos energia nos reservatórios, conservando água. E na época que não tem vento, você fazia o contrário. Ô professor, você me remeteu aqui ao Plano Brasil Maior. Acho que o Arthur era o presidente da CUT ainda, quando nós tivemos aquela questão do presidente Lula, né? Acho que foi em 2008, 2006 ou 2008, nós tivemos o Brasil investiu demais em questão de energias eólicas, professor. Aqui no Sudeste, nós não temos tanto essa questão. O Norte e Nordeste tem muito, por conta da questão justamente climática. Venta demais, principalmente Ceará ali, Fortaleza tem bastante parques eólicos no Ceará. E assim, a Sorocaba, inclusive, foi extremamente beneficiada com a produção de pás eólicas. Nós tínhamos aqui a Texis e a Voben, as duas maiores fabricantes de pás eólicas do mundo, né? Nós tínhamos aqui em Sorocaba. Sorocaba foi tido como a cidade de energias renováveis. Ou seja, o nosso país é um dos poucos países do mundo que tem os recursos naturais que nós temos, né? Principalmente nas questões de recursos renováveis, né? De energias renováveis. Água, vento, sol. Aqui faz sol o ano inteiro, diferentemente, inclusive, dos países europeus. Ou seja,
nós estamos discutindo aqui sobre a questão hídrica, mas nós não podemos deixar de lado que existem outras fontes de energia no nosso país, que é o vento e o sol também, e que não tem mais investimento algum. Sorocaba, inclusive, teve uma planta aqui recentemente, né, a Flextronics, professor, que tinha trazido para cá um setor inteirinho de painéis solares, que seria fabricado aqui por conta justamente desses investimentos que tinham sido feitos no governo Lula e governo Dilma, e que acabaram todos. Hoje o Brasil não tem mais investimento algum, não, tanto na questão solar, quanto na questão de ventos também, né, que seriam as pás eólicas, as energias eólicas. E assim, é lamentável, é triste a gente ver realmente, quando um desgoverno, a falta de planejamento, a falta de preocupação com o meio ambiente, e que, no final das contas, quem paga, quem quer, é a população, somos nós, trabalhadores, novamente. São os que mais são afetados e os que mais pagam por conta dessa falta de planejamento e dessa irresponsabilidade, né? Sim, é isso mesmo, porque esses investimentos em energias renováveis, elas fazem sentido dentro da nossa disponibilidade de vento, de sol, quase o ano todo, e você poderia não usar tanto as termoelétricas em alguns períodos, né, que são realmente mais caras. As termoelétricas foram também uma situação emergencial, né? Foi investido de forma emergencial para não ter mais o apagão que teve no final do governo Fernando Henrique. E só para reforçar, tanto o Vobem quanto... Mas elas não são a melhor fonte. Perfeito. Vou falar disso. E só para reforçar, para vocês verem, só quem no final paga a conta, né? Aqui, tanto a Vobem quanto a Texis, hoje não produz mais pás eólicas, inclusive gerando desemprego em Sorocaba por conta dessa falta de política energética. Tá bem interessante esse debate, né? Não acabou não, daqui a pouco tem a segunda parte. E olha só, a gente sabe que a pandemia da Covid-19 ainda não acabou. São mais de 500 mil vidas perdidas em todo o país e para gravar ainda mais a situação, tem muita gente passando fome e precisando de ajuda. E é esse o trabalho que o Banco de Alimentos de Sorocaba faz há mais de 15 anos, levar comida para a mesa de quem mais precisa. E você pode ajudar. Quer saber como? Confere esse vídeo especial que o banco preparou pra gente. O Brasil voltou para o mapa da fome. Isso significa que mais de 5% da população não tem o que comer. Esse número pode estar ainda pior por causa da pandemia da Covid. Só em Sorocaba, mais de 23 mil famílias estão em situação de pobreza ou extrema pobreza. Por isso, o Banco de Alimentos de Sorocaba precisa de ajuda. Nós recebemos doações de alimentos de comerciantes, supermercados e produtores rurais, mas ainda precisamos da sua solidariedade para continuar atendendo mais de 110 instituições e comunidades na região. Em 15 anos de história, já doamos mais de 6.500 toneladas de alimentos. São mais de 25 mil pessoas assistidas por ano. Nossos projetos estão alinhados aos objetivos da Agenda 2030 da ONU. Faça a diferença, doe para o Banco de Alimentos de Sorocaba. Então quem puder, seja como for, bora ajudar quem mais precisa. E vamos de mais música? Com vocês, Vivi Moreno. O sol, a lua e as estrelas, é tudo muito lindo. O som do mar faz você dançar, bonitas melodias no túmulo. Eu canto livremente, relaxando a minha mente a sós no mar. Podemos viajar no mar. Um banho pra comemorar no mar. Um banho pra purificar um sentimento bom, palavras de amor. Carrego dentro do meu coração toda a magia e a sintonia aí, e um incenso pra purificar no tom. Eu canto livremente, relaxando a minha mente a sós no ar. Podemos viajar no mar. Um banho pra
pra comemorar no mar, um banho pra purificar. O sol, a lua e as estrelas, é tudo muito lindo. O som do mar faz você cantar bonitas melodias junto. Eu canto livremente, relaxando a minha mente a sós do mar. Podemos viajar no mar, um banho pra comemorar no mar, um banho pra purificar no mar, um banho pra purificar no mar, um banho pra comemorar. Muito bom. Nesses momentos, a gente tem que se conectar com algo, né? A gente falou sobre a chuva, a gente falou sobre o mar, a gente falou... Até agora eu falei sobre quase todos os elementos, porque você não falou sobre terra, mas se aterrar nesses momentos é muito importante. Estar consciente dos seus atos e do que você escuta e do que você fala é uma maneira também de estar se aterrando nas suas verdades. Então, eu acho que é isso. Acho que tudo que a gente precisa, no fundo mesmo, é de amor, assim. Você não pensa em outra coisa. E, principalmente, o amor próprio. Quando eu falo disso, a gente sempre pensa no amor e a gente fala do outro. Mas o outro vai receber, se a gente se ama. Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love. There's nothing you can do that can't be done. There's nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love is all you need. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love is all you need. All you need is love. All you need is love. Love. All you need is love. Love. Love is all you need. É isso. Aí eu tenho muita referência também da nova música que vem surgindo. E vem surgindo muita música boa. Poderia representar uma mulher, mãe, negra, que faz muito parte da minha vida
E eu amo demais, lá dos primórdios ainda. Salve Lué de Luna. Foi em uma quarta-feira, saí pra te procurar. Andei a cidade inteira, mas cadê você? Cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí sem te encontrar, vou pedir a Oxalá. Oxalá quem guia, é bababá. Oxalá quem te mandou. Tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, nenhuma resposta. Mais um punhado de folhas sagradas pra me livrar, pra me afastar de todo mal. Para raio, mete branca, aça peixe, abre caminho, patchouli. Para raio, mete branca, aça peixe, abre caminho, patchouli. Foi em uma quarta-feira, saí pra te procurar. Andei a cidade inteira, mas cadê você? Cadê você? A cidade é grande, as pessoas são muitas, e eu por aí sem te encontrar, vou pedir a Oxalá. Oxalá quem guia é bababá. Oxalá quem me mandou. Tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma, tanta. Mais um punhado de folhas sagradas pra me livrar, pra me afastar de todo mal, de todo mal. Para raio, mete branca, aça peixe, abre caminho, patchouli. Para raio, para afastar o mal, para afastar a inveja, para atrair o amor, para atrair o que for bom, o que for bom, o que for bom, o que for bom, para atrair o que for bom, o que for bom, o que for bom. E agora a gente confere a segunda parte do debate sobre o risco de apagão no Brasil. Vamos lá? Ou seja, o risco de apagões é iminente, né? Eu acho que ou para esse ano ou para o ano que vem, o risco de racionamento, de falta de energia, portanto, vai ser muito grande. Vai ser muito grande e com essa perspectiva econômica que é cada vez mais preocupante, porque você tem, com todo o crime cometido por conta da pandemia, acho que o professor também pode falar mais sobre isso, mas nós vamos estar, espero, até o final do ano com as pessoas vacinadas. Isso tem uma tendência, evidentemente, a fazer com que as coisas comecem a voltar. Claro que é uma transição, mas comecem a voltar do ponto de vista da economia. Ainda com a desgraça do desemprego e tudo mais, isso não vai ser tão rápido, mas do ponto de vista econômico, voltar a investimento e tudo mais. Agora, ninguém investe quando você não tem energia. Você mesmo falou isso no começo do programa, quer dizer, bom, como é que eu vou investir se eu não tenho garantia de que eu vou ter energia aqui para poder entregar a minha produção? Então, vamos viver momentos difíceis. Complementando, Leandro, na verdade, assim, voltando na questão do clima ser cíclico, né?
nós estamos entrando, nós já estamos no período de seca. Isso quer dizer que nós estamos no período onde chove menos nessa região aqui do Sudeste. As chuvas em quantidade que possam encher reservatório, porque hoje mesmo que chova, essas chuvas de inverno, que são chuvas mais finas e às vezes são longas, mas em termos de quantidade é pequena, a quantidade de chuva, ela ainda tem que molhar todo o solo que está seco, ou seja, ela não vai encher o reservatório. As chuvas para encher o reservatório são aquelas chuvas mais torrenciais que acontecem normalmente na nossa região a partir de outubro. Então, nós temos daqui até setembro, final de agosto, começo de setembro, um período com baixa pluviosidade. Só que os reservatórios já estão em situação crítica. Então, daqui até setembro, não enche reservatório. Então, ou a gente vai diminuir a produção de energia, ou a gente vai secar os reservatórios, que vai automaticamente diminuir a produção de energia. Exatamente. Então, não tem escapatória. Vai ter que ter alguma forma de você regular isso, reduzir a produção de energia. Porque as termoelétricas sozinhas não seguram o sistema. Como o Arthur falou, isso foi criado no momento histórico como um auxílio ao sistema, mas ele não segura a geração de energia que a gente precisa para o Brasil. Então, obrigatoriamente, porque se a gente não fizer isso, a gente seca o reservatório, a gente vai ter que tomar alguma atitude, quer dizer, a gente não, o governo terá que tomar alguma atitude para reduzir o consumo de energia. Pode ser através de, sei lá, de mecanismos vários, inclusive o racionamento. Porque se ele não fizer isso, aí a gente tem apagão. Porque daí os reservatórios não vão conseguir dar conta, até a energia maior do que produz, começa a cair o sistema. E o sistema brasileiro é todo interligado. Então, se cai um lado, pode cair o Brasil inteiro de uma hora para outra, como já aconteceu no passado. Então, a situação é uma situação extremamente complicada, e foi isso que o Arthur falou. O ano passado, a gente já tinha sinais de que isso ia acontecer. Só que no final do ano passado, a geração de energia continuou em níveis elevados. Ou seja, se tivesse programado já desde o ano passado uma redução na produção, algum mecanismo de controle, você ia conseguir manter os reservatórios mais cheios nesse momento, para suportar um período de seca mais prolongada, mas isso não aconteceu, já não aconteceu. E não existe mágica, não dá para encher esse reservatório se não vai chover. E com outro problema, que o Arthur também já falou, esses reservatórios, eles, quando chegam nesse nível muito baixo, que vão chegar no final do período de estiagem, demoram 3, 4 anos para voltar a uma situação normal, vamos dizer assim, encher suficientemente como enche normalmente. Isso a gente vê, por exemplo, no Cantareira. Aquela crise de 2014, 2015, de abastecimento de São Paulo, secou praticamente o sistema Cantareira. O pessoal lembra que eles começaram a pôr cano para puxar água até o fundo do reservatório. Esses reservatórios não recuperaram até hoje. Nós já estamos em 2021, ou seja, 6 anos após a crise, os reservatórios ainda não conseguem chegar nos níveis que a gente tinha anteriormente à crise. Isso mesmo com a Sabesp pegando água de outras fontes, que agora tem um tal de sistema, como é que chama aquele sistema que pega ali na Ribeira de Iguape? São Lourenço, que leva água para a região de São Paulo, que não tinha em 2015. Então a Sabesp foi buscar água mais longe, aumentou a quantidade de água disponível na região metropolitana para abastecimento público e mesmo assim não conseguiu recuperar os reservatórios do Cantareira. Então, quando você chega nesse nível de redução de água no reservatório, você vai ter no mínimo alguns anos para ele voltar a encher na quantidade de água que, vamos dizer assim, volta à normalidade. André, para não perder a sua fala, a gente tem a todo momento aqui discutindo se não tomar ações, se não tiver medidas. E o governo tem tomado medidas referente a essa questão?
Então, não, porque, na verdade, existe no governo uma visão. Eu vi hoje no jornal o presidente falando que para resolver o sistema tem que privatizar a Eletrobras. É justamente o contrário. É justamente o contrário, porque um dos problemas que a gente tem hoje é que parte do sistema elétrico foi privatizado e uma empresa privada ela não está nem aí se ela quer gerar lucro. Uhum. Então, quando ela precisa, ela gera energia. Não está preocupada se vai manter o reservatório, seja para o ecossistema funcionar, ou se vai manter água para abastecimento público, porque para ela não é esse o interesse. O interesse dela é gerar lucro, certo? E a Eletrobras é um pouco do que sobrou do nosso controle estatal sobre a geração de energia, que é fundamental. Então, a hora que você privatiza a Eletrobras, ainda mais do jeito que eles querem fazer, né? É a volta da privataria tucana, é vender na Bacia das Almas por preço muito baixo uma estrutura que demorou dezenas de anos para ser formada. Um patrimônio brasileiro que estão querendo vender a preço de banana. E daí você passa a gerenciamento do sistema para a iniciativa privada, que não tem nenhum compromisso em manter água em reservatório para abastecimento público ou para ecossistema, nada disso. O compromisso dela é com seus acionistas gerar lucro. Claro. Né? A privatização não é uma resposta. E eles estão falando só em privatização. Eles estão falando em duas coisas. Em privatização da Eletrobras e reduzir a capacidade dos órgãos de controle ambiental de influir no processo de vazão dos reservatórios, de soltar água dos reservatórios. Ou seja, são dois caminhos completamente equivocados do meu ponto de vista. A privatização, porque você perde o controle do sistema, e a retirada dos órgãos de controle ambiental é lógico, é para você aumentar a vazão o máximo possível e causar outros efeitos ambientais, etc. e tal. Então, você vai ter dois caminhos que não vão resolver o problema. Podem até resolver a curto prazo, mas não vão resolver a médio e longo prazo e vão criar mais problema na frente. Só para completar, Leandro, o que o professor está dizendo, se você olhar as experiências lá fora, é engraçado porque tem uma parte desse pessoal do chamado mercado, com todas as aspas, que adora usar como exemplo os países da Europa, alguns países da OCDE, da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, gosta de fazer comparação, como o Brasil está atrasado em relação a esses países e tal. Grande parte desses países que, ao longo da década de 90, privatizaram os seus setores de setor elétrico e de água e saneamento, estão voltando atrás, justamente por conta desta colocação que o professor está fazendo, e a gente já dizia isso na época da privatização, né, da CPFL, por exemplo, aí na região de Campinas, Sorocaba, mas a gente dizia assim, vai aumentar o preço, vai piorar a qualidade. Do ponto de vista de quem está no comando da decisão, se a decisão é pelo lucro, porque eu preciso dar resposta aos meus acionistas, eu não vou ter... A preocupação ambiental está na 15ª prioridade e a preocupação com a água, ou com a falta dela, vai estar também nessas prioridades lá no fim da fila, porque a primeira prioridade, a primeira questão mais importante é a questão do lucro. Isso me faz lembrar um famoso empresário brasileiro, quando ele visita a uma usina hidrelétrica na ponte, né, que você fica ali olhando a água a montante e a jusante, a gente fala no setor, e a gente olhava ali, ele falava, Arthur, olha só que beleza, entra água e sai dinheiro.
entra água e sai dinheiro. Por quê? Porque a cabeça é a cabeça do setor empresarial que quer lucro no curto espaço de tempo, por isso, tudo isso que ele está falando, o professor está dizendo em relação ao setor elétrico. E nesses países eles estão voltando atrás na privatização, porque estão percebendo que você precisa ter o papel do Estado em algum momento fazendo com prevalecer o interesse social, o interesse da maioria, e não essa situação que a gente está vivenciando no Brasil e vivenciou nesses países ao longo de alguns anos e que agora estão voltando atrás. E a população nisso tudo, né? De que forma a população pode contribuir, né? Pode ajudar? Leandro, eu sempre tenho muito problema com a questão da culpabilização da população, e na área ambiental isso é meio comum, né? Sim. Falta água, o problema é a tia que lava a calçada, ou você escovar os dentes com a torneira aberta. Perfeito. Realmente não é esse o problema. Não adianta a gente tentar fazer com que a população responda a um problema que é de gestão. É lógico que não estou falando aqui que as pessoas devem gastar água, desperdiçar água ou desperdiçar energia. Isso não tomar banho, né, André? Não, vamos tomar banho para economizar ele. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que só isso não basta. Perfeito. Se você não tiver uma mudança de gestão, o cara pode escovar os dentes com a torneira fechada a vida inteira, que você ainda vai ter crise hídrica. Todo mundo. Então, o problema é na gestão. Então, o problema é político. Você tem que mudar a forma com que as pessoas gerenciam esses recursos. Né? E é muito comum os governos municipais, nem se diga, mas o governo federal está indo na mesma direção. O problema são sempre os outros. A população tem enchente na cidade, ninguém discute a questão de como o plano diretor impermeabilizou metade da cidade. Fala que é o cara que jogou o lixo e tampou a boca de lobo. Que também é um problema da prefeitura, porque às vezes o cara joga o lixo no chão porque não tem lixeira. Então, toda a ideia, quando acontece algum problema desse, é tentar culpabilizar e transferir a responsabilidade para a população. A população tem uma responsabilidade, que é eleger pessoas que têm pelo menos uma visão um pouco mais ampla de futuro. Lógico que a gente sempre tem que bater na tecla que as pessoas têm que economizar tanto água quanto energia. Mas se eu falasse para quem está nos assistindo hoje que se você economizar água e energia não vai ter o problema, eu estou mentindo, porque o problema não tem a ver com esse consumo na ponta, tem a ver com a forma que foi gerido o recurso. Então, é muito mais inteligente a gente pensar em tirar esse povo logo do governo do que ficar economizando água na nossa casa. André, o intuito da pergunta foi justamente esta, da gente trazer a reflexão, porque é sempre assim, minha vizinha que está lavando, desperdiçando água, lá depois, o rapaz que sai e deixa a luz acesa o dia inteiro, achando que é isso que vai resolver, que somente isso que é o grande problema, e não é, né? Não é. Assim, isso contribui, mas só isso não resolve o problema. Só você resolver esse problema no dia a dia na ponta, você não vai impedir que você tenha crises hídricas e crises energéticas. Porque o problema está na gestão superior e não no uso final. Né? Mas a tendência dos governos é isso, é tirar a responsabilidade de cima de você mesmo ou da sua responsabilidade como governo e jogar na população. Ó. A culpa é de você. Que nem o Covid está vindo também na mesma linha, né? O governo não criou condições para ninguém ficar em casa, não segurou os pequenos comércios, as pequenas indústrias, não distribuiu vacina, não distribuiu máscara, e daí joga a culpa do Covid para a população. A população que não quer fazer. Mas em nenhum momento o governo agiu indicando para a população que era esse o caminho a ser feito. Então, não adianta... Ou dar as condições, né, professor? Ou dar as condições para que as pessoas não tivessem que abrir seus pequenos comércios. Quer dizer, na periferia, você vai na periferia hoje, o cara fala, bom, você acha que eu vou ficar aqui? Fala assim, você tem que ter higiene e ficar isolado.
Aí o cara falava para mim assim, falou, tá bom, Arthur, eu vou ficar isolado num quarto de 2 por 2 com 8 pessoas e higiene num lugar que não tem nem água Tem potável. saneamento básico. Nem saneamento básico. Bom, é disso que nós estamos falando. Então, eu concordo muito com o professor em relação a essa questão de... Evidente que nós sempre temos que falar de consumo consciente, só que isso vale para água, vale para energia, como vale para as outras coisas, para tudo na vida. Nós temos uma necessidade, primeiro, de ampliar a possibilidade de consumo da grande maioria da população, porque a maioria nem consumir consegue, quanto mais consumir de forma consciente, quer dizer, nós estamos falando aqui de necessidades básicas da população, da grande maioria da população, mas mesmo se tivéssemos, nós estamos num momento em que falar sobre consumo consciente é sempre importante, só que isso não tem nada a ver com a solução do problema, como disse o professor, quer dizer, fazer isso não vai resolver, só isso não vai resolver o problema, e mais do que isso, nós precisamos ter, com certeza, uma conscientização da população de que eleição não é uma coisa de curto prazo, não é você não cobrar que as pessoas tenham... Imagina, nós tivemos uma eleição para presidente da República que nem debate teve. O cara não sabe... Você nem sabia o que o cara pensava, só soube o que o cara pensava porque teve um partido que colocou na televisão as falas ao longo da história do presidente quando ele era defensor... quando ele defendia a ditadura militar, com a tortura, e mesmo assim você tem uma parte da população que estava achando que ali podia ser uma solução, porque já tinha tentado de tudo, né? Porque é disso que se trata. Acho que a construção que foi feita da negação da política, porque foi feita durante muito tempo uma construção da negação, ninguém presta, todo mundo que está lá não serve para nada, tem mais que fechar mesmo, tem não sei o quê, e isso vários veículos de comunicação que hoje posam de democratas também faziam esse tipo de fala, foram construídos ao longo do tempo para chegar nessa situação que a gente está hoje, o cara cair a ficha, espero, né? Alguns já estão arrependidos, de que essa destruição não vai levar a nada, só a desgraça, como nós estamos assistindo no Brasil e em vários países do mundo. Então, acho também que a solução é a saída imediata, rápida, e para se colocar urgentemente um processo de rediscussão do país, do projeto de desenvolvimento, porque esses caras querem voltar antes do Vargas, né? Eu achava que era antes da Constituição de 88, eles ainda estão retroagir mais ainda, entendeu? Volta para 40, né? Não, é demais, né? Ô, senhores, e assim, nós falamos bem superficialmente da questão de investimentos, do que impacta na economia. A gente tem acompanhado que, pelo menos, há uma perspectiva de crescimento econômico no país para esse ano. Até porque não tem como não crescer, né, Arthur? Se a gente for analisar 2019, 2020, não tem como não crescer. Cresce em cima do quê? Cresce em cima de -7, -8. Aí você cresce 4, dá -3, se a gente for fazer as contas simples aqui, né? Exatamente. Mas com toda essa possibilidade de apagões, isso faz com que os investidores deixem de investir. E o crescimento não seja do tamanho que se imaginava. Isso realmente pode ocorrer? Pode, na minha opinião, sim, claro, porque, como a gente falou, você tem vários setores que dependem diretamente da produção de energia ou mesmo de água, tá certo? Nós estamos falando aqui de grandes empresas multinacionais ou grandes empresas nacionais, seja na produção de alumínio, seja na produção do agronegócio, que a gente já falou bastante, seja
em várias outras áreas em que você tem uma utilização bastante significativa de água e de energia para poder fazer com que a sua produção aconteça. E nos outros setores também tem uma consequência direta a isso, que é ninguém, numa fábrica ou numa indústria sem energia, que a gente todos aqui sabemos que não... Uma coisa é você ter um gerador para cobrir uma falta temporária de determinados minutos ou horas durante um dia para poder manter a sua fábrica em funcionamento. Outra coisa é você ter apagões em que não são, como a gente já sofreu aqui no Brasil, tá certo? O cara está lá produzindo, de repente apaga a luz. Bom, não tem o que fazer. E quando volta a energia, logo em seguida apaga de novo. Quer dizer, essa situação faz com que você tenha desinvestimentos ou atrasos na decisão de investimentos que viessem, que poderiam ser feitos em várias áreas. Então, eu não tenho a menor dúvida que isso afeta, e isso deve afetar essa visão que você colocou bem, que alguns já começam a falar, o Brasil vai crescer, enquanto todo mundo está diminuindo, não sei o que tal, o Brasil vai crescer mais do que a média dos outros países tal. Sim, mas olha o histórico, né? Você falar hoje que a China vai crescer menos do que o Brasil, que não é o caso, mas vai crescer menos que o Brasil, bom, mas para quem cresceu 6, 7, 10% você falar que que a China vai crescer menos do que nós, eu adoraria crescer menos conforme a China está crescendo. Então, me parece que aí tem mais uma consequência dessa irresponsabilidade, que é a consequência econômica, a consequência na produção e na economia. Leandro, eu não sou economista, então a minha opinião sobre isso é só um achismo. Mas, lógico, nenhuma atividade econômica funciona sem água e sem energia. Perfeito. Então, qualquer empreendedor que for pensar em investir no futuro vai ter que levar isso em consideração e provavelmente vai atrasar qualquer tipo de investimento para ver o que vai dar. Até porque os sinais que vêm do governo federal não são de resolver o problema a médio prazo, né? Até porque não tem muita solução para o problema a médio prazo, né? Então, eu acho que isso vai afetar a economia. Eu acho que o que a gente teve agora recentemente, que foi um pequeno aumento no PIB, tem mais a ver com o agronegócio e a venda de commodities, mas que isso não reflete no dia a dia da população, porque a maior parte da economia do dia a dia é economia de serviço, é comércio, é pequenas empresas, e isso está praticamente parado por causa do Covid, e se a gente tiver apagão, vai ficar mais parado ainda. Ou seja, eu não vejo nenhuma perspectiva da economia do dia a dia melhorar, ou seja, aumento de emprego, aumento de renda da população, e aí com o perigo da inflação, que com certeza vai ser afetada por essa crise de energia. Perfeito. Porque já vai ser afetada desde já, porque a hora que você passa energia para a bandeira vermelha, o insumo energia aumenta e tudo isso vai ser repassado nos preços. Uhum. Então, você já vai ver o efeito na inflação, já não precisa esperar o final do período de estiagem. E isso vai afetar a economia do dia a dia. O PIB, para mim, na verdade, não significa muita coisa. O que significa é a taxa de desemprego, por exemplo, que só tem aumentado. Sim. Ou a renda da população que só tem caído, ou a inflação que só tem aumentado. Então, esses critérios assim mais próximos do dia a dia, eu não vejo nenhuma possibilidade de melhoria, né? Como diz a Maria da Conceição Tavares, ninguém come PIB. Ninguém come PIB. É verdade, é isso mesmo. O Paulo Guedes fala que o Brasil vai crescer que nem um foguete desde o primeiro dia e nunca entregou nada. Agora a ideia dele é falar que o Brasil vai crescer em V, caiu assim e vai subir assim.
esse V não está nem próximo. Né? André, aquele cara lá, ele viaja na maionese, fala que é tá o na V de cabeça viagem. É o V de viagem. É impressionante, né? Porque 2018 ia crescer, 2019 agora cresce, 2020 agora nós vamos, 2021 até agora nada, rapaz, são 4, quem sabe uma hora ele acerta, né? Porque não é possível uma coisa dessa. Vai chutando, vai no achismo, que quem sabe uma hora acerta. O que demonstra incapacidade, incompetência realmente da política econômica do nosso país, dentre outras, né, incompetências, né? Isso que só teriam técnicos, né? Só teriam especialistas nas áreas, né? A gente aqui na UFSCar a gente tem um curso de economia. Quando indicaram o Paulo Guedes, lá no começo do governo, que tinha uma parte do capital falando, não, Paulo Guedes é maravilhoso, não sei o quê, um professor que inclusive conhece o Paulo Guedes falou assim, esse cara, ele é um ignorante, ele não sabe nem o que ele está falando. Na academia, ele é conhecido como doido. Ele só fala abobrinha, ele não sabe o que está fazendo. Ele conseguiu ganhar muito dinheiro no mercado financeiro, porque no mercado financeiro é loteria, né? Especulação. Especulação. E ainda se ele tiver... Agora deve estar ganhando rios, porque se ele tem informação privilegiada, ninguém me tira que ele só está lá para isso, porque ele não produz nada. André, só fica falando asneira. Me permite, não tem nada a ver com o tema, mas foi exatamente o que ele teve numa reunião ministerial, que ele disse assim, vamos cuidar dos grandes, que os grandes que não vão dar dinheiro, que os pequenos não dão dinheiro para ninguém. E são os pequenos empresários que mais empregam no nosso país, diga-se de passagem. Ou seja, demonstra um claro interesse dele se beneficiar. Não, ele não tem nenhuma capacidade de ser ministro da Economia. Ainda mais juntaram todos os ministérios Fazenda, tudo num ministério, num super ministério, e colocaram o comando na mão dele. Isso não tem jeito de dar certo. Não tem jeito de dar certo. Você juntou até uma parte do trabalho está na mão. Até uma parte do trabalho. Você juntou todos os ministérios da área econômica embaixo de um cara, o famoso posto Ipiranga, que não sabe nem quanto custa o pão na padaria. É completamente insano. Perfeito. A sorte que o pessoal do mercado está percebendo, porque depois de prometer e não conseguir cumprir nada nos últimos anos, exato. O mercado está começando a compreender que esse cara não tem jeito, mas todo mundo sabia, na academia, pelo menos, desde o começo, que ele não tinha a menor capacidade para ser ministro da economia do Brasil. Perfeito. Mas o mercado é tão irresponsável quanto que na hora em que está em discussão a pauta liberal ou a pauta ultraliberal, que é a pauta do ataque aos direitos, a retirada dos sindicatos, aniquilamento do movimento sindical, quebrar as resistências do movimento sindical ao avanço das propostas do capitalismo, eles se juntam e fazem o que for necessário para aprovar essas medidas no Congresso Nacional. Claro que com resistência do movimento sindical, mas demonstrando que quando a gente começa a falar do Bolsonaro, todo mundo fala a mesma coisa. Na hora que você fala, bom, mas também tem a pauta liberal, fala, não, a agenda liberal, ele está bem, está privatizando, está tirando direitos, está deixando a economia mais livre. O grande sonho deles, e eu me permita tergiversar no tema, mas o grande sonho deles é transformar isso aqui num país como os Estados Unidos, onde você não tem relação de trabalho, você tem uma relação comercial de um prestador de serviço e um tomador de serviço. Para que eu preciso de relação de trabalho num lugar onde só tem proprietário? Somos todos empreendedores que, se tivermos oportunidade, todos nós ganharemos muito dinheiro e, portanto, não precisamos ser assalariados, podemos ter controle sobre o nosso tempo, não sei o quê. Aí vem todo o discurso de desconstrução da identidade de classe, da identidade da classe trabalhadora. Essa é uma disputa de valores que nós precisamos fazer. Aí eu estou relembrando, como é que chama? Voltando aos meus velhos tempos de sindicalista, mas isso nunca sai da gente, mas essa é uma questão importante. Ô, senhores, o papo tá bom demais, olha, 1h20, parece que são 15 minutos, nós estamos aqui
destoando sobre esse tema, que é de fundamental importância. Eu tenho mais uma última pergunta, tá? Para nós darmos aí, ir para os finalmente. E assim, há especialistas dizendo que, assim como o Covid, né, politizaram essa questão do Covid, a crise hídrica também pode ser politizada, né? Até com a preocupação, inclusive, do que já foi citado aqui, que crises hídricas, crises de apagões afetam diretamente no governo. Inclusive, o Fernando Henrique sofreu com isso lá em 2001, certo? Realmente, isso pode vir a acontecer, essa politização sobre esse tema, assim como houve com o Covid? Olha, eu acho que só tem politização, Leandro, quando tem incompetência ou não resolução dos problemas. E é incrível porque as pessoas usam, ou algumas pessoas querem fazer a utilização da palavra, do significado, do simbolismo da palavra politização, como se fosse uma coisa ruim. Nós estamos falando de vida real das pessoas. Nós passamos 1h20 aqui falando de vida real das pessoas. É o que as pessoas vão vivenciar. Isso é política na veia. Me desculpe, mas o que você não pode... imagina, você falar que um negacionista... Não vou nem falar que a Terra é redonda, porque aí já seria... Mas você falar para o negacionista... Arthur, me permite, poderia ser plana, né? Para esse povo pegar realmente a embarcação e ver se caísse lá no... Isso, a gente empurrar para ver se, né, se chegava logo na beira, né? Mas, porra, de uma... E chamar isso de politização, uma pessoa que faz campanha contra a máscara, contra a vacina, contra teste em massa, e a favor da cloroquina, da imunidade de rebanho, quer dizer, não dá para chamar isso de politização. Isso a imunidade de rebanho, Arthur, desculpa interromper novamente, claro. Imunidade de rebanho que já matou mais de 470 mil pessoas aqui no nosso país. Imunidade de rebanho que já matou quase 500 mil pessoas, é um crime, é um genocida que não tem outra palavra. E falar que nós estamos falando de politização do Covid, quando falamos sobre isso, nós estamos falando da vida das pessoas, ou pior, da morte das pessoas que estão morrendo no país por conta dessa incompetência. A mesma coisa vale para a questão hídrica e elétrica. Quer dizer que eu não posso falar sobre a irresponsabilidade de utilizar o sistema elétrico de forma errada e enxergando os números que se apresentam nos relatórios do governo, porque eu estaria politizando esse tema. O tema será politizado naturalmente porque vocês fizeram cagada, porque vocês não foram competentes para fazer um planejamento de longo prazo, vocês foram eleitos. E aí eu tenho minhas aspas todas, porque eu acho que as fake news, facadas e outras tantas coisas ainda vão ser explicadas algum dia, mas de qualquer maneira nós estamos falando aqui de vocês foram eleitos para construir as coisas, que eu acho que é a frase que ficou marcada aqui nesse debate de hoje, e não para destruir, desmontar ou para acabar com tudo do jeito que vocês estão fazendo. Se isso é politização, nós estamos politizando, mas vamos continuar politizando para tentar superar esse momento que nós estamos atravessando e rapidamente. Perfeito. Só complementar rapidamente também, Leandro, eu acho que assim, essa questão de politizar é uma questão muito complicada, porque é uma decisão política não fazer o que eles não fizeram ou fazer o que eles fizeram, né? Não existe nenhuma solução eminentemente técnica e não política. Perfeito. Então, toda vez que você toma uma decisão, ela é política. Mesmo que a decisão for não fazer nada. Baseado tecnicamente, mesmo que tenha sido baseado tecnicamente, mas a decisão é política. Até porque uma das decisões pode ser não fazer nada, como foi o que aconteceu. Né? Então, é impossível não politizar uma decisão que é política. Agora,
lógico que isso vai afetar a próxima eleição, e é isso que eles estão preocupados. Né? Não estão preocupados em como melhorar. Já se viu na pandemia que a preocupação não é melhorar a qualidade de vida da população ou evitar que tenha apagão, porque isso traz problemas econômicos e sanitários. É uma visão puramente eleitoral, porque senão não estaria usando essa estratégia que eles estão usando nesse momento, de reduzir os controles ambientais e privatizar a única forma que a gente tem de minimamente controlar a geração de energia no Brasil. Ou seja, André, eles vão evitar a todo custo que não haja apagões, mesmo que isso impacte nos próximos 2, 3, 10 anos, né, como nós já discutimos aqui, para justamente não correr o risco de perder as eleições no ano que vem. Então, mas é isso que eles estão fazendo em todas as áreas do governo. Eles estão tentando resolver e cobrir os buracos. Por exemplo, as universidades públicas estão com financiamento, estão subfinanciadas. A gente não tem dinheiro para acabar o ano, para pagar a conta. Não é para fazer coisas maravilhosas, é pagar água e luz. Bem lembrado. A ciência no Brasil está parada. Você não tem mais editais do CNPq, você não tem mais recurso para cientista no Brasil. Cortaram um monte de bolsas. Isso começou no Temer, não começou agora no Bolsonaro. Quando você corta uma bolsa de um aluno de mestrado, por exemplo, você elimina uma possibilidade de pesquisa de 6, 7 anos para o futuro, porque depois do mestrado o cara vai fazer um doutorado. Se ele não faz o mestrado, ele não consegue fazer nenhum doutorado. E se você não tem bolsa, como é que a pessoa vai se manter? Então, o que eles estão fazendo nesse momento, também no setor público, no setor de energia, é tentar tampar o buraco o mais rápido possível, o buraco que eles mesmos criaram, para evitar efeitos deletérios na eleição do ano que vem. E depois o que vai acontecer, né, na ciência e na universidade é a mesma coisa. O efeito que está sendo causado esses 2 últimos anos vai se manter nos próximos 3, 4 anos até a gente conseguir reerguer alguma coisa. Ô André, ou seja, assim, segundo o governo, né? Eu não acabei com nada, né? Eu só não investi mais nos setores. Somente isso. Como eu falei, a discussão é assim, a partir do momento que você pode não fazer nada, é uma decisão política. Perfeito. Então é isso que está sendo feito. Nada. Exatamente. Maravilha, senhores. Meus queridos, como eu disse, olha, 1h28 aqui de bate-papo, eu confesso para vocês que eu pensava que nós estávamos com 40 minutos, de tão bom que foi aqui debater com esses 2 mestres aqui, a qual eu tenho o privilégio, né? Não tive, né? Tenho o privilégio de conhecer, de vir e mexe, nós nos encontrarmos por aí, né? Então, é uma satisfação enorme aqui, para mim foi um prazer, um privilégio gigantesco aqui ter participado desse debate com vocês aí ao longo dessa quase 1h30 de discussão. Eu gostaria de, em nome do S-Metal, agradecer aqui a participação do meu companheiro, Arthur Henrique, meu eterno presidente, que inclusive foi presidente do Sinergia, eu havia esquecido disso, viu? É por isso que fala com tanta propriedade sobre o tema, porque foi o presidente do Sinergia, lidava com energia o tempo todo, né, Arthur? Eu chamo de energéticos, o pessoal fala, mas o que é isso? Não é Guaraná e pó e açaí, não, é produção de energia. E o companheiro também, gostaria de agradecer também o professor também, André, a qual nós militamos aí juntos, né, companheiro, aqui pelo Partido dos Trabalhadores também. Foi um prazer gigantesco tê-lo aqui com a gente e ter dado essa contribuição maravilhosa referente a um tema que impacta diretamente e indiretamente na vida da população. Porque, no final das contas, Arthur e André, é nós que pagamos, né? Então, agradecer realmente aí a participação de ambos aqui no dia de hoje. E aí eu gostaria de trazer aqui as considerações a vocês. Eu vi que o André caiu, mas eu depois já trago essa questão das considerações. Arthur, por favor, as suas considerações finais aí. Novamente, obrigado. Não, eu que agradeço muito, Leandro, a você e a toda a diretoria do Sindimetal, do S-Metal Sorocaba, e eu quero dizer dessa satisfação muito grande de poder te rever. Espero que a gente possa, em breve, estar pessoalmente podendo conversar, se abraçar e com esses problemas todos
virando passado, né, principalmente a questão da pandemia, e dizer da satisfação de ter participado também desse debate. Quero aqui cumprimentar o professor André, foi muito importante estar aqui com ele, aprendi também, como sempre a gente vai aprendendo cada vez mais participando das coisas. Então, quero agradecer muito o convite e deixar um grande e abraço para todos que acompanharam e assistiram esse nosso programa e nos colocar, como eu disse, à inteira disposição para continuar ajudando, debatendo e aprendendo com vocês. Valeu, obrigado. Meu querido. Professor André. Oi, eu caí, acabei de voltar, mas eu também quero agradecer o convite, a participação, foi um papo muito interessante. Também agradecer a presença do Arthur aqui, que eu não conhecia, conheci hoje, mas as ideias bateram bastante, né? A gente conseguiu conversar muito bem. Eu acho que essa iniciativa do S-Metal de discutir esses assuntos que estão rodando na atual conjuntura é muito importante, e estou sempre à disposição, tanto eu e com certeza os demais colegas da UFSCar estão sempre aqui à disposição para ajudar e para discutir o que for necessário. Obrigado. Mestres, novamente, obrigado pela aula e pela contribuição diante desse tema. Um grande abraço a todos vocês. Até mais. Tchau. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Excelente debate para a gente entender melhor essa situação. Desde já, a gente agradece a sua companhia, não deixe de compartilhar esse programa e seguir o sindicato nas redes sociais. E para encerrar, a gente fica mais uma vez com o Vivi Moreno. Curte aí e até a próxima. Quando chegou nem pretensão tu tinha, só me chamou pra dançar um forró. Na imensidão dos teus cabelos negros, eu vi meu corpo no teu dando nó. Me desatei no teu abraço quente, e no teu olho meu olhar ficou. E marejou o mar, levou a gente pra onde Deus quiser, contigo eu vou. Pode se achegar, já era hora, tome teu lugar. O que eu mais quero é tua companhia. Agora sei o que antes não sabia. O bom da vida é dividir o dia e degustar a dor e a alegria. Se tem razão, já não é comigo. Se for amor, eu faço com teu ser. Se for ternura, só nós dois juntinhos, agarradinho, forró com você. Eu gosto tanto desse doce lado, o lado que tu me faz entender. Se Deus do céu me permitiu amor, eu que não posso mais dele morrer. Pode se achegar, já era hora, tome teu lugar. O que eu mais quero é tua companhia. Agora sei o que antes não sabia. Ai, 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 pode se achegar, já era hora, tome teu lugar. O que eu mais quero é tua companhia. Agora sei o que antes não sabia. O bom da vida é dividir o dia e degustar a dor e a alegria. Vim beijar, vim beijar meu coração. Pode se achegar, já era hora, tome teu lugar. O que eu
Agora sei o que antes não sabia. Ai, 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 pode se achegar. Já era hora, tome teu lugar. O que eu mais quero é tua companhia. Agora sei o que antes não sabia. O bom da vida é dividir o dia e degustar a dor e a alegria. O bom da vida é dividir o dia. O bom da vida é dividir o dia. Vem, vem, é dividir o dia e degustar a dor e a alegria. Era só isso que eu queria da vida. Uma cerveja, uma ilusão atrevida, que me dissesse uma verdade chinesa, com uma intenção de um beijo doce na boca. A tarde cai, noite levanta a magia. Quem sabe a gente vai se ver outro dia. Quem sabe o sonho vai ficar na conversa. Quem sabe até a vida pague essa promessa. Muita coisa a gente faz, seguindo o caminho que o mundo traçou, seguindo a cartilha que alguém ensinou, seguindo a receita da vida normal. Mas o que é vida final? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou, perdendo na vida o que tem de melhor. Sinta, se acomoda à vontade, tá em casa, toma um copo, dá um tempo que a tristeza vai passar. Deixa pra amanhã, tem muito tempo. O que vale é o sentimento e o amor que a gente tem no coração. Sinta, se acomoda à vontade, tá em casa, toma um copo, dá um tempo que a tristeza vai passar. Deixa pra amanhã, tem muito tempo. O que vale é o sentimento e o amor que a gente tem no coração. Essa música, Emílio Santiago, saudoso Emílio Santiago, me representa muito, lembro muito de minha mãe escutando, e me lembra muito a amizade, a importância de você ter para quem correr em alguns momentos, independente deles qual sejam, e a gente sente essa necessidade, vem sentindo, né? E trazer isso é trazer um pouco de mim também. Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Inscreva assim minhas palavras na voz de uma mulher sagrada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Dona das divinas tetas, derramo leite bom na minha cara.
e o leite mal na cara dos caretas. Segue a movida madrilinha, também te mata Barcelona, Nápoles, Pino, Pipa, os punks, Picasso move-se por Londres, Bahia onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte, Bahia onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte, vaca de divinas tetas, la leche buena toda mi garganta, la mala leche para los puretas. Quero que pinte amor Betânia, Stevie Wonder andaluz, como que tive em Tel Aviv, perto do mar, longe da cruz, mas em composição cubista. Meu mundo Taylor Monks Blues, mais em composição cubista. Meu mundo Taylor Monks, vaca de divinas tetas. Teu bom só para o louco minha falta, e o resto inunde as almas dos caretas. Sutil de espalhafatoso, torre traçada por Gaudí. São Paulo é o mundo todo, no mundo um grande amor perdi. Caretas de Paris, New York, sem mágoas estamos aí. Caretas de Paris e New York, sem mágoas estamos aí. Dona das divinas tetas, quero teu leite todo em minha alma, nada de leite mal para os caretas. Mas eu também sei ser careta, de perto ninguém é normal, às vezes segue em linha reta, a vida quer me ouvir, meu mal. No mais as ramblas do planeta, horchata deixa fazer os blau. No mais as ramblas do planeta, horchata deixa fazer tesa de assombrosas tetas, gotas de leite bom na minha cara, chuva do mesmo bom sobre os caretas, chuva do mesmo bom sobre os caretas, fora para os caretas. Encerro esse momento com um convite para vocês, que é o nome da minha última canção própria. Cuidado com os teus próprios labirintos, com os goles que dá, com o que aceitas e o que rejeitas. Afinal, nunca fomos, sempre estamos. Eu estou aqui, mas não sempre, e quase nunca no mesmo lugar. Hoje me convidaram para ficar só, e eu que sempre botei pessoas no salão, ouvi o próprio som da minha voz. Hoje me convidaram para ficar só, e eu que sempre botei pessoas no salão, ouvi o próprio som da minha voz. E era cheia de convites e silêncios. O que será que eu faço agora? Danço, canto ou conto as horas. Danço, canto ou conto as horas. Quando se deixa tudo fluir, tudo rasgar, como os quatro elementos terra,
percorra por todos os cantos e volte para contar a sua verdade e as suas mentiras. Talvez é só que irá restar quando se deixa tudo fluir, tudo rasgar, como amor que sinto e deixo ficar. Hoje me convidaram para ficar só, e eu que sempre botei pessoas no salão, ouvi o próprio som da minha voz. Hoje me convidaram para ficar só, e eu que sempre botei pessoas no salão, ouvi o próprio som da minha voz. E era cheia de convites e silêncios. O que será que eu faço agora? Danço, canto, conto as horas. Danço, canto, conto as horas. Danço, canto, conto as horas. Gentileza gera gentileza, e que você seja gentil com você. Como eu já falei, né? A gente tem que começar pela gente mesmo, senão não adianta nada. Mais uma vez, meu nome é Vivi Moreno. Gratidão por compartilhar um pouco do meu som para vocês escutarem. Respira fundo e pega leve, só leve o que não pesar no coração. Aprenda porque a vida é breve, exercitar a velha e boa gratidão. Tá tudo bem se não tá tudo bem todo dia, essa é a lição. Silenciar a mente e viver a vida ainda é a melhor opção. Se não houver amor, não se demore lá. Que a previsão do tempo é que ele corre. Mas seja gentil com você. Seja gentil com você. Respira fundo e pega leve, só leve o que não pesar no coração. Ó, seguinte, aprenda porque a vida é breve, exercitar a velha e boa gratidão. Tá tudo bem, tá tudo bem se não tá tudo bem todo dia, essa é a lição. Silenciar a mente e viver a vida ainda é a melhor opção. Se não houver amor, não se demore lá. Que a previsão do tempo é que ele corre. Mas seja gentil com você. Seja gentil com você. E não esqueçam, seja gentil com você. Seja